Eu estou ali na parte de
Boa noite a todos. Acho que o pessoal que entrou já tinha que chegar, que entrar. Gente, só para colocar para vocês aí, a nota de vocês já está no portal, acho que vocês já viram, espero que sim, né? Alguém tem alguma coisa a perguntar sobre a prova, gente? Não? Talvez, quem sabe, tem alguém perdido aí? Olá. Boa noite. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma questão, não. Tá bom. Eu só vou passar, antes de a gente começar, né? Só vou passar um videozinho de recapitulação, e aí eu já começo com vocês, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Só tá Tainá pelo jeito. O pessoal tá todo hibernando aí, daqui a pouco aparece. Maria também já apareceu. Vamos lá. Olá, hoje eu vou esclarecer para vocês aquela confusão que as pessoas cometem sobre o uso das siglas relacionadas ao PMI. Muitas pessoas dizem assim: escuta, você é PMI? Como assim? Ou você usa a metodologia PMBOK? Vamos esclarecer bem para que você, quando estiver usando no teu dia a dia, não cometa algumas gafes que, por vezes, perde a credibilidade quando você usa de forma equivocada. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente pronuncia de forma americanizada mesmo PMI e não PMI. Quando alguém fala assim, ei, você conhece o Instituto PMI? Não gera tanta credibilidade. Fala, esse cara não é muito do ramo. Então, primeira coisa, PMI é a sigla de Project Management Institute, que é o instituto mais conhecido em todo o planeta na área de práticas de gerenciamento de projetos. A outra sigla é PMP. Você vê, agora a gente já fala de forma brasileirada, a gente fala PMP. PMP é a sigla de Project Management Professional, que é a certificação que você obtém fazendo uma prova sobre as práticas propostas pelo Guia PMBOK, que é o livro publicado pelo PMI. Muito bom. Outra sigla, PMBOK. PMBOK é com um O só mesmo, não é PMBOK, como alguns falam. Então, PMBOK é Project Management Body of Knowledge, ou seja, um guia de melhores práticas de gerenciamento de projetos. O PMBOK não é uma metodologia, tá bom? E também não é PMBOK, é PMBOK mesmo. O PMBOK, então, é um standard, é um guia de melhores práticas de gerenciamento de projetos, que neste ano, agora, 2017, está saindo a 6ª edição do guia. Sai normalmente uma nova edição a cada 4 anos, tá bom? Outra sigla, PMO. Voltamos de novo para a forma americanizada. PMO é a sigla de Project Management Office, ou seja, é o escritório de projetos de uma empresa. O que faz o escritório de projetos de uma empresa? É quem cria a metodologia e é o guardião da metodologia de gerenciamento de projetos naquela organização. Tudo bem? Muitos ainda me perguntam o seguinte, escuta, vale a pena tirar a certificação PMP? Vale a pena fazer um curso preparatório? É claro que vale a pena. Normalmente um curso preparatório, você não aprende apenas o conteúdo que está no guia PMBOK, que é justamente a base do exame. Claro, você se capacita, se torna apto a fazer a prova e passar no exame de certificação, que é uma prova conferida pelo PMI. Muito bom. Mas você também aprende, obviamente, a gerenciar projetos. Você aprende a aplicar o conteúdo que está no PMBOK no seu dia a dia, nos seus projetos. Claro, para que você possa, então, ter um sucesso maior nos seus projetos. Tá certo? Então, é claro, vale a pena estudar, vale a pena se aprofundar. Primeiro, para que você possa ter a certificação, para carimbar no teu currículo que você realmente tem um pedigree, que você conhece do tema e conhece bem, com profundidade. E, claro, também aplicar isso no teu dia a dia. Tá bom? Se precisar de mais informações, entre no meu site,
Nós sempre temos cursos a respeito disso e terei imenso prazer em te ajudar a tirar a tua certificação para que você possa gerenciar melhor os seus projetos. Tá bom? É isso por hoje. Até a próxima semana. Um pouquinho, gente. Já estou voltando aqui com vocês. Boa noite, Robertinha. Olá pessoal, sou o Mário Trentin, bem-vindo a mais um vídeo onde vamos falar do GPMBOK 7ª edição, que está chegando por aí, e vamos falar sobre os princípios, né? Muita gente, poxa, o que é princípios? Por que precisamos de princípios na gestão de projetos? Quais são os princípios, né? Então, os 12 princípios, nós vamos ver aqui 12 princípios do nosso GPMBOK 7ª edição que está chegando por aí, e como utilizar isso, como aplicar, como é que isso ajuda você na sua gestão de projetos. Eu queria aproveitar para perguntar que metodologia que você tem utilizado e se você sabe o que são princípios, se você usa e acha isso importante na gestão de projetos. Vamos ver o que são esses princípios aqui no vídeo. Bom, em vídeos anteriores eu já falei sobre a metodologia Prince 2 ou Prince 2, que sempre foi baseada em princípios, e algumas pessoas têm a dificuldade, né, de conseguir pensar uma metodologia que é baseada em princípios, como por exemplo o próprio Prince sempre foi dessa maneira, ou uma metodologia que é baseada em processos, ou seja, um passo a passo, prescritiva, enfim. Então, não se trata aqui de criticar uma ou outra, é que o que nós observamos é que o contexto de gestão de projetos está mudando. E esse contexto de gestão de projetos significa que agora nós temos uma grande dificuldade em utilizar esse tipo de metodologia aqui prescritiva, ou seja, passos, receitas. Por quê? Porque o ambiente de projetos, né, o contexto de projeto em VUCA aqui, ele não tem mais estabilidade, por isso fica difícil a gente ter o one size fits all aqui, ou enfim, ficar com alguma coisa que é difícil de adaptar, embora nas versões anteriores, já do guia PMBOK, inclusive lá na sua 3ª edição, 2ª edição, já se falava em tailoring ou adaptação. Entretanto, adaptar processos é diferente de ser guiado por princípios. Anota esse negócio aí, né? Então, ser guiado por princípios faz com que a gente precise, na verdade, ter uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo no nosso trabalho. Se você for visitar o Manifesto Ágil, por exemplo, lá você vai encontrar valores, vai encontrar os princípios do Manifesto Ágil, que inclusive está em outro vídeo aqui da playlist no canal do YouTube também. Você tem os princípios do Scrum, como transparência, adaptabilidade. E o que significa esses princípios? Em toda metodologia, o princípio te dá uma orientação para que você possa decidir o que você vai fazer. E quando a gente tem processos, fazer um tailoring ou uma adaptação de processo, significa que alguém já está te dizendo o que fazer, e aí você precisa olhar daquelas opções se você vai seguir o caminho A, B, C ou D. Nos princípios é diferente, ninguém está te dizendo o que fazer. Estão te dizendo quais coisas você deve levar em consideração na hora que estiver tratando dos domínios de performance, na hora que estiver falando de modelos, métodos e artefatos. Então, os princípios no guia PMBOK, eles vão nortear a nossa escolha de modelos, métodos e artefatos, que faz parte do standard. O que é o Bitrix 24? Gerenciamento de tarefas gratuito. Também, artefatos. Então, vai nos nortear nessa seleção aqui. E vão também nos nortear naquilo que a gente deve levar em consideração quando estiver gerenciando os aspectos que são chamados de performance domains, que não são mais, já expliquei no vídeo anterior, não são mais áreas de conhecimento, não são mais knowledge areas. Agora o que nós temos são
Domínios de performance. O que é um domínio de performance? É um aspecto de sucesso, por exemplo, se a gente puder pensar que um Key Success Factor, né? Um aspecto importante para o sucesso, algo que a gente precisa prestar atenção. Agora vamos lá, o que interessa desse vídeo, que é a nossa parte de princípios. Então nós temos 12 princípios no nosso guia PMBOK. Eu vou descrever quais são esses princípios e como que a gente vai fazer para aplicar esses princípios no nosso dia a dia de gestão de projetos. Bom, o primeiro princípio é chamado de stewardship. Stewardship, ou seja, ainda em tradução, porque o guia PMBOK está na sua versão rascunho ainda no draft, vai sair a versão final dele no início do ano de 2021 e aí que começarão as traduções assim por diante. Mas stewardship é como se fosse o pastoreio, né? Você que é o gerente do projeto, você deve ser o capitão do barco ou você deve ser o pastor das ovelhinhas ali que nós temos no nosso projeto. E ele diz que nós devemos fazer esse stewardship aqui, esse aqui é um princípio muito importante, que você é o capitão do barco, você é o líder aqui como gerente de projeto e você deve fazer isso de uma maneira diligente. Ou seja, você deve fazer isso com cuidado, né? Com boas práticas, com código de conduta, com ética. E além disso, se preocupando com as pessoas. Caring e diligence. Então, diligência e cuidado. E eu acho isso fantástico, simplesmente, porque a gente sempre falou, né? Eu sempre falei, tem uma série de vídeos aí desde 2014, falo com meus alunos de MBA, em todos os projetos que eu trabalho, nos projetos aqui da nossa empresa, da Trentin, e você não ser o capitão do barco no seu projeto significa que a gente não está aplicando melhores práticas e mais do que isso, que você não está seguindo o código de conduta e ética profissional de gestão de projetos. Caso você não saiba, o PMI, quando você é membro do PMI ou você tem uma certificação do PMI, você está assumindo ou sendo compliant ali com um código de ética e conduta. E quando você aceita, por exemplo, não seguir processo, pular etapas, utilizar estimativas ruins, não utilizar as técnicas adequadas, a gente não está observando esse princípio aqui. É como se você fosse no médico e o médico quisesse fazer diagnóstico em você, uma série de coisas, e fala, não quero diagnóstico nenhum não, vamos marcar a cirurgia para terça-feira sem diagnóstico. Nenhum médico vai fazer isso, porque é muito absurdo. Mas os gerentes de projeto, muitas vezes, abrem mão desse stewardship que eles deveriam ter, e você precisa terminar o projeto em 2 semanas. Ah, mas ainda não fiz estimativa. Bom, termina em 2 semanas. Isso é uma má prática de projetos, e mais do que isso, é falta de ética e falta de conduta profissional como gerente de projetos. E pode causar grandes danos, porque quem entende da gestão de projetos é o gerente, a sua equipe, nós precisamos orientar os nossos stakeholders nesse sentido. O que vem na segunda coisa aqui, na segunda questão, que é a equipe. Então existe um princípio relacionado à equipe que diz que você deve construir a equipe, você é responsável por construir a equipe, a sua cultura e a responsabilidade, o accountability. Então, o PMI sempre falou sobre isso e eu acho, mais uma vez, outra coisa fundamental. Os princípios são como se fossem a base aqui, né? A fundação de todo o projeto. Isso já existia e foi, digamos agora, codificado melhor, na minha opinião, no seu guia PMBOK 7ª edição. Então, o PMI já falava sobre isso, muita gente fala sobre isso, que um dos papéis do gerente de projeto é conseguir melhorar a sua equipe. Se você começou o projeto e quando você terminou o projeto, a sua equipe está exatamente da mesma maneira, então a gente não fez nada de bom. A gente não desenvolveu skills, a gente não delegou, não desenvolveu as pessoas, isso é muito ruim. Então, construir a equipe, a sua cultura e o accountability é o nosso segundo princípio. O terceiro princípio está relacionado aos stakeholders. Isso aqui, para mim, também fico bastante feliz de ver isso, porque, mais uma vez, os nossos clientes, grandes empresas, pequenas empresas, governo, organizações sem fins lucrativos, eu sempre tive uma enorme preocupação em gerenciar stakeholders.
Em 2010 eu fiz uma pesquisa em relação a isso e publiquei 2 livros junto ao PMI, que é o Managing Stakeholders as Clients. É um livro que está disponível em inglês, espanhol, traduzido para japonês, chinês. Se você procurar na Amazon aí você vai encontrar, porque eu sempre entendi que o sucesso do projeto estava relacionado ao engajamento desses stakeholders e ao entendimento das suas necessidades. Não dá para a gente fazer o projeto sem entender o que os nossos stakeholders precisam. E esse princípio do PMI vem dizer exatamente isso: engage, understand. Então você precisa ter os seus stakeholders próximos a você e você precisa descobrir, entender, levantar as necessidades. Esse é um outro princípio aqui muito importante. O nosso 4º princípio é o foco em valor. Já havia essas discussões também, mais uma vez, na gestão de projetos como uma disciplina, embora não tivesse claro e evidente ali um determinado padrão, esse sempre foi um aspecto importante para a gente. Então, muitas discussões, o projeto teve sucesso, se ele terminou dentro do escopo, tempo e o custo, mas se ele não gerou valor, não vendeu nenhuma unidade do produto. Então, aqui é um novo foco, é o valor, foco no valor. Identificar se nós estamos conseguindo realizar o valor desejado com os resultados do projeto. Isso o Prince também fazia muito bem, tendo o aspecto de saídas do projeto, ou resultados, outputs, quando eles são utilizados, outcomes, e aí por esse uso de alguma coisa, nós temos os benefits ou os resultados de valor. Tem um vídeo aqui no canal também, caso você queira dar uma olhada, sobre os princípios do Prince e sobre os temas do Prince 2. Bom, vamos lá então para o nosso 1, 2, 3, 4, para o nosso 5º princípio aqui, que é o Holistic Thinking. Isso é uma coisa nova mesmo em gestão de projetos. E eu acho que, mais uma vez, o PMI está fazendo um bom trabalho de entender as necessidades dos nossos ambientes de projeto aqui e a gente começar a ter o Systems Thinking, na verdade. Entender. E quando a gente fala sobre Systems, isso aqui é outra área que, para mim, é muito importante. Em todo projeto, eu sempre procurei ter essa visão holística. Stakeholders e Systems, para mim, aqui vamos colocar até um Mzinho aqui de Mário, são coisas que eu venho estudando há 5, 10 anos e fico muito satisfeito de ver que realmente os projetos precisam ter isso, precisam gerenciar isso. Para você ter uma ideia dessa visão sistêmica, o PMI já, talvez há 5 anos, está trabalhando em parceria com o INCOSE, o International Council of Systems Engineering. Eu faço parte de algumas iniciativas e de um grupo de trabalho em relação a isso. O PMI publicou um livro que é a Gestão de Programas Conectado à Engenharia de Sistemas, e eu desenvolvi algumas partes de engenharia de sistemas voltada para o Project Management, como é que a gente faz para integrar essas duas disciplinas. E eu recomendo fortemente que você comece a dar uma olhada nisso. Porque muita gente acha que quando a gente está falando de Systems Engineering, de Systems Thinking, nós estamos falando sobre um produto, o sistema do carro, o sistema do avião, o sistema da TI. E na verdade muito mais do que isso, nós temos sistemas sociais, das interações das pessoas, sistemas organizacionais, sistemas de serviços. O que nós fazemos aqui nesse Holistic Thinking é entender que o sistema tem um comportamento emergente que é diferente da soma das partes. Ou seja, quando você criou aquela sua estrutura organizacional, você juntar as pecinhas, o comportamento não é a soma das pecinhas, ele é um comportamento maior do que isso ou diferente, né? Então, você tem um comportamento só do motor do carro separado, por exemplo, quando você junta todas as peças do carro, você tem o carro como um todo. Isso nos permite ter um foco em otimização, que é muito interessante, um princípio fantástico do nosso Guia PMBOK na sua 7ª edição. Nós temos agora o nosso 1, 2, 3, 4, 5, 6º princípio aqui, que é a liderança, que também sempre foi um aspecto importante, soft skills, liderança, dentro da gestão de projetos, e que traz agora uma conotação um pouco diferente, pensando que nós precisamos de desenvolvimento das pessoas, inspiração, motivação. Então, o leadership para o PMI é muito mais do que simplesmente uma liderança servidora, de inspiração e da gestão também, de supervisão das pessoas, e obviamente tudo isso cabe aqui, mas é uma espécie de coaching, mentoring, um desenvolvimento mais amplo dos indivíduos que fazem parte da nossa equipe de projeto.
Bom, vamos para o nosso próximo princípio. 1, 2, 3, vamos numerar aqui, né, para ficar mais fácil. Então, nosso princípio 1, princípio 2, princípio 3, princípio 4, princípio 5, princípio 6 é a liderança. E o nosso 7º princípio é o tailoring. Algo que já vinha sendo falado no próprio Guia PMBOK, lá desde a sua 3ª edição, já faz parte do nosso dia a dia, que significa a gente adaptar, entender o projeto no seu contexto, ou seja, não tem um one size fits all, nós precisamos fazer a adaptação ou tailoring para o nosso contexto. O 8º princípio, ele é muito bacana porque também já fazia parte de outros padrões, já fazia parte do próprio Guia PMBOK, mas é a qualidade, e não só a qualidade dentro do produto, a qualidade dentro dos processos, a garantia da qualidade e o controle da qualidade. Quer dizer, a qualidade em processos, que a gente esteja seguindo boas práticas, que a gente esteja fazendo o que prometemos e também nos resultados aqui do produto, processos e resultados. Bom, vamos aqui para o nosso princípio, então, número 9. O nosso princípio número 9 é navegar na complexidade. Complexidade e incerteza. E isso é mais uma coisa inovadora, na minha opinião, em relação ao PMI, ao Guia PMBOK, agora preocupado também em que nós possamos ter a capacidade aqui de navegar na complexidade. O que significa navegar na complexidade? Então tem o navigate e o address. É saber que existe complexidade, saber que existe a nossa ambiguidade aqui também. E aí a gente vai poder tomar decisões como, por exemplo, dividir o projeto em pedaços menores, utilizar fases, utilizar modelos, métodos e artefatos que sejam mais adequados conforme a complexidade. E aqui é uma coisa que eu acho legal até fazer o paralelo, porque ele está como um princípio, mas você pode utilizar modelos, métodos e artefatos. Então, por exemplo, você poderia utilizar o endereçamento do Kinefin, o modelo Kinefin, para poder tomar decisões em relação. Ei, você! Não ficou muito bom, né, gente? Alô? Vai começar Ao seu projeto. O nosso 10º princípio é em relação às opportunities, e as ameaças. Então, opportunity e threats. Então, aqui o PMI fala que a gente precisa considerar os dois aspectos positivos e negativos que o ambiente de projeto coloca em relação à nossa execução. Nós precisamos cuidar de ameaças e de oportunidades. Existe um 11º princípio, que é a adaptabilidade e resiliência. Adaptabilidade e resiliência. E isso é uma outra coisa bem interessante aqui em relação ao PMI, de começar agora a não só se preocupar com a gestão de projetos. Eu falei no vídeo anterior que o Guia PMBOK agora ele não está mais focado no Project Management, mas sim em Value Delivery, entregar valor. Inclusive, uma das coisas é o Value Delivery System, que eu vou explicar no próximo vídeo, em que nós agora vamos começar a ter os nossos projetos integrados com a própria operação, né? Eu já chamava isso antes de Project Ops, né? De você ter os projetos e as operações integradas, que não adianta você fazer o projeto separado da organização e depois tentar fazer a transição de alguma coisa que nunca foi planejada. Então, isso nos leva à adaptabilidade e à resiliência. E o nosso último princípio, como não poderia deixar de estar aqui, é a mudança, change management, embrace change. Então nós sabemos que a mudança talvez seja a única certeza, né? O pessoal usa esse jargão. Então a gente precisa abraçar a mudança, muitas vezes incentivar a mudança, né? Por quê? Porque a gente tem um ambiente que está mudando. Eu vejo como parte da gestão de projetos tradicional, antiga, se a gente pode chamar dessa maneira, que as pessoas queriam fazer o seu plano de projeto sozinhos, sem os stakeholders, sem o pensamento sistêmico, sem todos esses princípios aqui, e depois tentavam defender o projeto, ou defender o plano das mudanças. Nos nossos projetos aqui na Trentin, por exemplo, né, hoje contamos com em torno de 47 pessoas, e temos projetos no Brasil inteiro, projetos na Europa,
Europa, projetos no Oriente Médio, com um escritório no Canadá, um escritório em Portugal e um aqui em Brasil. E é interessante a gente ver a cultura de gestão de projetos mudando. Eu vou, inclusive, gravar um vídeo sobre o que eu entendo ser o histórico, ou as ondas da gestão de projetos, que fala basicamente que a gente precisava realmente de uma primeira onda de projetos aqui como conscientização. Ninguém nem sabia que era necessário e que a gente precisava ter um nome para as coisas, né? Uma linguagem comum. A partir dessa linguagem comum, padrões prescritivos, receitas, a gente começou a compilar melhores práticas, compilar métodos. Procurando ferramentas eficientes de gerenciamento de tarefas para unir sua equipe? Que estão todos num ambiente de mudança cada vez mais acelerada. É isso aí. Me diz aí como é que tá a sua organização hoje em dia, se você já conseguiu implementar o Spotify Method, está utilizando o Guia PMBOK 7ª edição, Prince, o que você está fazendo hoje em dia para manter a sua profissão de gerente de projeto, gestor de projeto, ou mesmo de Scrum Master, Product Owner, enfim, diferentes nomes que a gente tem para várias abordagens aqui de, no final das contas, entregar resultados e valor. E coloca aí também, se você tem alguma dificuldade hoje, o que você gostaria de saber nos próximos métodos. E confira o próximo vídeo. Vamos lá, gente. Espera só um pouquinho, deixa eu arrumar minha bateria aqui, ela está acabando. Pronto. Vamos lá. Esses dois vídeos, na realidade, eles vêm falando um pouquinho sobre o PMBOK, né, que é um guia, né, e sobre o PMI, que a gente já viu na aula passada. Né, algumas siglas aí sobre esse processo. Tá? Vou passar vou voltar no slide, porque aí vou dar uma retrospectiva do que a gente viu, do que a gente vai entrar daqui para frente, tá? Vamos lá? Por que gestão de projetos, né? Só uma retrospectiva do que o nosso processo. Definição do escopo, né? Cumprimento do prazo, manter-se dentro dos custos, elaborar cronogramas, gerenciar o time, comunicar-se com o cliente, fazer status report, controlar o projeto e satisfazer as expectativas. Vamos voltar um pouquinho. Indicadores aí, a gente tem uns indicadores baseados em 2006, né? Segundo Standish Group, pesquisa feita em 2006, com 300 projetos, qual o percentual de insucesso em projetos? Tá? 71%. Por que gestão de projetos? Quando o projeto der errado, tudo muda, todo mundo põe a culpa em quem? Né? Em quem, na realidade, podemos colocar a culpa se o nosso projeto ele é falho? Né? A gente vem com essa pergunta daqui a pouquinho. Vamos lá. PMI é o Project Management Institute, né, que é o PMI em uma definição básica. Num dos vídeos, a gente tem aí um palestrante falando sobre as definições das siglas, né? Então eu tenho o PMI, entidade de âmbito mundial com a responsabilidade pelo desenvolvimento de competências nos gerentes de projetos e do processo de certificação. Fundada em 69 nos Estados Unidos, estabelece padrões e práticas, promove o certificado PMP, né, que é o primeiro programa de certificados a obter o ISO 9001, né, reconhecido como líder no âmbito de gerenciamento de projetos. As práticas gerenciais, né, que é o PMBOK, que a gente acabou de ver aí, os 7 princípios básicos do PMBOK,
né, conjunto de práticas gerenciais que formam o universo de conhecimento. Né? O que é o PMBOK? Né? É um livro, na realidade, onde se baseiam os princípios da gestão de projetos. Né? Então, esse é o PMBOK. Vamos lá. O que são projetos? Né? Só uma recapitulada básica. Projetos, definição, tá? Um projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar produto ou serviço exclusivo. Vamos lá, características do projeto, né? Ele é temporário, né? É finito, né? Tem um prazo aí. Todo projeto tem um conhecimento e um fim definido. Características dos projetos, né? Então, ele é temporário, como a gente acabou de falar, né? Exclusivo, produtos e serviços são diferentes de alguma forma de todos os similares que foram feitos anteriormente. Característica dos projetos ainda, né? Então a gente falou que ele é temporário, exclusivo, progressivamente elaborados. Né? As características peculiares que o distinguem devem ser progressivamente elaboradas. Né? Progressivamente significa, na realidade, proceder por etapas, continuar de forma determinada, por incrementos, enquanto elaborada significa trabalhar com cuidado e detalhe, desenvolvidos por completo. Né? Então, o projeto, ele é, de certa forma, segmentado, tá? E contínuo. Tá? Então, a gente tem ali uma espiral. Né? Por quê? Porque, de certa forma, ele é um processo contínuo. Né? Então, eu tenho que rever várias situações já feitas e analisar estes princípios. Vamos lá? Projetos envolvidos, a identificação, os principais envolvidos. Quem são os principais envolvidos dentro do projeto de vocês? Né? Como atuar com eles e de que forma atuar com eles? Né? Então, identificar os papéis, né? Se ele é patrocinador, gerente, algum dos públicos-alvos, advogados, né? Quem está contido no meio desse projeto? Né? Quem são essas pessoas e de que forma elas vão atuar dentro do seu projeto? Vamos lá. Eu tenho aí o ciclo de vida de um projeto, né? A fase aí, as fases, na realidade. Né? Então, eu tenho um nível de atividade, à direita de vocês, desculpa, à esquerda, né? Nível de atividade, abaixo, né? Eu tenho tempo. Então, quais atividades são elaboradas e quanto tempo vai levar essas atividades? Né? Então, eu tenho o primeiro item, a concepção inicial. Então, eu venho pensando no que fazer, né? Qual é a minha ideia primária, né? Como eu posso, na realidade, que tipo de ideia ou de princípio eu posso colocar no meu projeto para ter como base a sua iniciação. Né? Então, esse é a concepção. Depois eu tenho o planejamento, né? Que é o processo de agrupar informações para desenvolver o projeto. Né? Então, é o que vocês estão fazendo hoje, na realidade, nesses momentos aí, o planejamento. Depois eu tenho a execução, tá? Ou o controle, tá? Que isso é logo após o planejamento. A gente vai botar esse projeto em prática e vai controlar. E depois eu tenho o fechamento, né? Que é a análise e avaliação desse projeto. Então, eu tenho uma linha de crescimento, né? Um gráfico de crescimento, até o processo de execução e controle. Né? Depois é uma queda brusca, que é o fechamento. Por quê? Porque eu estou terminando este projeto. E do período 1 ao período 4, eu tenho uma linha de tempo, então um cronograma, quanto tempo irei trabalhar com cada segmento. Né? Então, eu tenho que analisar muito bem isso. Qual o tempo de cada segmento? Vamos lá. Gestão de projetos, né? A concepção ou iniciação é o termo de abertura do projeto. Planejamento, né? Eu tenho declaração de escopo, eu tenho plano de gestão de projetos, eu tenho a solicitação de mudança de projetos, a matriz de envolvidos,
cronograma, a avaliação. É óbvio que a gente não vai trabalhar com isso, isso é um roteiro do Guia PMBOK, que é um contexto mais complexo, né, para grandes empresas aí. Vamos lá, relatório de acompanhamento de atividades, né, termo de aceite, né, e o fechamento é o termo de encerramento do projeto, só para a gente ter essa noção dentro do contexto do projeto. A gente já volta nisso daqui a pouco. Tá? Então, o gestor de projetos deve ver a empresa como um sistema. Tá? Então, eu tenho aqui a matriz de sistema, né? Eu tenho os fatores que influenciam o meu sistema, fatores externos, né? Eu tenho o meio ambiente, que é o meio do meu projeto, que eu tenho, na realidade, as entradas, né? Sempre estando relevante a influência externa, tá? Então, tem as entradas ou o input, né? Eu tenho o processamento ou o processo, que é a transformação desse input no processo de saída ou output, né? Então, por exemplo, é como se fosse um contexto, eu vou dar um exemplo aqui, de uma linha de produção, né? Eu tenho as peças entrando, eu tenho o processo do carro sendo montado e a saída do carro pronto nesse contexto, tá? Então, é um contexto aí a ser avaliado e pensado. Pergunto para vocês, voltamos aí, né? Depois a gente volta lá no contexto. Como é que andam os nossos projetos? Eu andei lendo aí alguns escopos, estão bons, né? Depois eu vou dar um retorno para vocês do que vocês me mandaram, tá? Mas no contexto geral os escopos estão bons aí, tá? A partir deste momento nós vamos entrar, tá, num outro ponto, que é a elaboração aí da metodologia, né? Que é o plano de gestão do projeto, tá? Então, esse é o nosso segundo passo, o plano de gestão de projetos, tá? A gente vai dar uma vivência agora, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o planejamento aí, sobre esse processo de planejamento de projetos, tá? Só para colocar para vocês rapidinho, tá? A gente já vai mexer com isso, né? Sobre a gestão de projetos. Vamos lá, a gente já volta para cá de novo. Espera aí, deixa eu só classificar para vocês sobre o gerenciamento. Só para a gente colocar, a gente vai falar, vai dar uma relembrada aí sobre o escopo, tá? Para a gente voltar na elaboração da gestão. Só uma relembradinha, a gente já volta, tá? Não vou ficar muito tempo nesse vídeo, não. Esta é a disciplina de Gestão de Projetos do curso Engenharia da Computação da Univesp. Nós vamos agora com a aula número 6. Vamos falar um pouco especificamente sobre a gestão de escopo. Nós vimos nas aulas anteriores um conjunto de conceitos gerais relacionados à gestão de projetos e na última aula, então, eu apresentei para vocês as diferentes áreas de conhecimento em que nós podemos focar a gestão de projetos, o gerenciamento de projetos. Gestão de escopo, gestão de tempo, gestão de qualidade, gestão de custo e assim por diante. Vocês devem lembrar daquela lista de 10 áreas de conhecimento. A partir de agora, então, nós vamos dedicar
uma aula para cada uma dessas áreas de conhecimento, começando então com a gestão de escopo. Bom, uma primeira coisa a ser feita dentro da gestão de escopo é a gente entender o que é o escopo dentro da gestão de projetos. Para isso, nós temos aqui uma definição um pouco mais sistemática do que significa a palavra escopo. Eu já adianto a vocês que nós temos dois tipos de escopo quando nós tratamos. Muito provavelmente vocês pensam, à primeira vista, no que são os objetivos do projeto e os resultados do projeto. Ou seja, quando nós pensamos em escopo, vocês pensam o que se deseja fazer dentro desse projeto, quais são os objetivos dele, quais são os resultados dele esperados. Mas, além disso, nós também pensamos em qual a abordagem a ser seguida nesse projeto e o conteúdo a ser tratado dentro desse projeto. Então, o escopo engloba tudo isso. Ou seja, o que se pretende obter, como fazê-lo, como obter isso e as ações que eu tenho que seguir para obter isso. Então, quando eu penso em escopo, eu penso em tudo isso, tá? Mais do que o que eu pretendo obter, mas também como eu pretendo obter. Provavelmente vocês pensaram apenas na primeira parte, mas é importante a gente pensar também na segunda parte. Isso significa que eu estou falando em dois tipos de escopo. O que nós chamamos de escopo do produto e escopo do projeto, ok? Muito provavelmente vocês pensaram, quando eu falei escopo, apenas no escopo do produto, que é o que se vai fazer, qual o resultado se espera com esse projeto lá no final, qual é o produto que eu vou entregar quando eu terminar o projeto. E aí eu penso, quais as funções que um sistema vai ter, um produto vai ter, quais as características daquele produto ou daquele serviço gerado pelo projeto. Então, se eu estou desenvolvendo, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um sistema de informação, o que o sistema de informação tem que ter? Quais as funcionalidades? Quais as características? Quais as telas? Tudo o que um sistema de informação tem que ter, eu preciso definir como escopo. Isso é o que a gente chama de escopo do produto. Ou se eu vou pensar, se o projeto visa desenvolver um novo serviço, quais as características daquele serviço, o que vai ser oferecido para o cliente que vai usar aquele serviço. Isso tudo é escopo chamado escopo do produto. Agora, nós temos também o escopo do projeto. Independentemente de qual é o produto e pensando em qual é o escopo do produto, o que eu preciso fazer no meu projeto para chegar naquele escopo do produto. Então, todo o trabalho a ser feito para gerar o produto ou o serviço. Isso é o escopo do projeto. Por exemplo, eu preciso desenvolver um projeto arquitetônico, eu preciso fazer um teste de desempenho, ou teste de desempenho não faz sentido para o produto que eu estou fazendo. Então, teste de desempenho é uma atividade que faz parte do escopo desse projeto ou não faz parte do escopo do projeto? Percebe que teste de desempenho é uma atividade, não é uma característica do produto. Teste de desempenho é uma atividade que eu faço ou não faço durante o meu projeto, pensando em desenvolver aquele produto. E isso, então, faz parte do escopo do projeto. Isso tudo, então, está relacionado ao escopo. E o que é a gestão de escopo dentro da gestão de projeto? É tudo que eu faço para assegurar que o escopo definido seja exatamente cumprido, nem mais, nem menos. Eu não desejo nem que ao final eu não tenha cumprido todo o escopo, nem que eu tenha colocado coisas a mais do que o escopo planejado. Então, eu quero exatamente o escopo definido. Isso é a gestão do escopo. Para isso, 6 processos são planejados de acordo
com aquele guia de práticas, o PMBOK, que eu já mencionei nas aulas anteriores para você, tá? Para vocês. Gestão de escopo é algo que é comum em qualquer metodologia, em qualquer método, abordagem, guia de boas práticas. É unânime que se tenha que ter uma gestão de escopo dentro de uma gestão de projetos. Agora, o que se fazer para fazer uma gestão de escopo bem feita? Cada um vai pensar de uma forma diferente, mesmo que parecido. No caso do PMBOK especificamente, esse guia PMBOK, ele sugere que sejam feitos 6 processos, que são esses aqui. Primeiro, é importante planejar o gerenciamento do escopo, certo? Nós vamos ver, inclusive, aliás, que todas as gestões que nós vamos ver, gestão de tempo, gestão de custo, gestão de qualidade, o PMBOK sempre sugere como primeiro processo planejar o gerenciamento disso. Então, aqui nós estamos vendo que o primeiro processo sugerido é planejar o gerenciamento do escopo. Vocês vão ver depois planejar o gerenciamento da qualidade, planejar o gerenciamento do custo. Nas próximas aulas vocês verão isso. Bom, o próximo processo é coletar os requisitos. Como é que nós vamos definir o escopo do produto e do projeto nesse projeto? Primeira coisa, eu preciso saber quais os requisitos do produto. Depois eu defino o escopo propriamente dito. Depois eu crio a EAP, que eu ainda vou explicar para vocês o que significa essa EAP. É a estrutura analítica do projeto, mas eu explico para vocês o que significa isso. Por fim, eu tenho que validar o escopo e controlar o escopo. Então, nesse caso aqui, são 6 processos sugeridos. Para custo, para qualidade, para recursos humanos, para comunicações, para riscos, são outros processos, inclusive alguns mais, outros menos. Vamos falar, por enquanto, de escopo. Agora, esses processos aqui, será que eles são de planejamento, de execução, de monitoramento e controle ou o quê? O que significa isso? Lembram dessa figura aqui, que eu tenho as fases de um projeto? Lembram que um projeto eu tenho que começar pela iniciação, depois eu tenho planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento? São 5 fases e essas fases são sobrepostas? Então, esses 6 processos aqui, alguns são de planejamento, outros são de controle, poderiam ser de execução, mas já adianto a vocês que nenhum deles é de execução, né? Então, pelo nome, é claro que esse primeiro aqui é de planejamento, obviamente, né? Planejar o gerenciamento de escopo. Já indo mais adiante, na verdade, os 4 primeiros são de planejamento, os 2 últimos, validar e controlar, é de monitoramento e controle. Para a gestão de escopo, não temos nada na iniciação, nada na execução e nada no encerramento, certo? Vocês devem se lembrar que a maior parte das áreas de conhecimento realmente vão estar concentradas em planejamento, monitoramento e controle e execução. Na iniciação só existem 2 processos no total, no encerramento só 2 também. Então, vocês quase não vão ver nada mesmo aqui, nem aqui. A maioria vai estar aqui, aqui e aqui, tá? Bom, então, nós temos, para cada um desses processos, que estão divididos em 4 aqui e 2 aqui, o que o PMBOK faz? O PMBOK sugere como executar esses processos. Na verdade, ele não sugere como executar, ele sugere ideias para executar. O que significam essas ideias? Ele sugere, bom, para você planejar a gestão do escopo, considere usar esses artefatos aqui como entrada, que é um plano geral do gerenciamento do projeto. Note, você quer fazer o plano de gestão do escopo, que é um plano específico, só pensando na gestão do escopo. Para isso, considere usar como base
o plano de gerenciamento do projeto como um todo. Também considere o termo de abertura do projeto como um artefato de entrada, um input, né? Isso é produzido aqui na iniciação. Então, esse documento, termo de abertura do projeto, na verdade, ele vai aparecer como entrada para vários documentos, para vários processos de planejamento, porque é um documento base que é gerado aqui para ser usado em vários processos de planejamento, tá? Esse termo de abertura do projeto. E depois ele sugere fatores ambientais e ativos de processos organizacionais, que também vai ser usado em vários processos como sugestão. Qual a diferença deles? Fatores ambientais da organização significa que para você executar um processo dentro do PMBOK, dentro do gerenciamento de projetos, de acordo com o PMBOK, em geral, não importa qual processo você está executando, mas é importante você levar em consideração características organizacionais específicas daquela organização. Por exemplo, fatores culturais. Então, por exemplo, nesse caso de planejamento de gestão do escopo, você poderia, por exemplo, levar em consideração se a sua organização costuma usar alguma ferramenta específica para planejar o escopo. E isso é uma característica específica da sua organização. Então, isso pode entrar como um fator ambiental da organização. Na verdade, esse é um caso mais relacionado ao ativo de processo organizacional, porque quando eu mencionei uma ferramenta específica, isso está mais relacionado a processos organizacionais. Na verdade, esses dois eles são um pouco parecidos. O ativo de processo organizacional, ele está mais relacionado a coisas, a itens, ativos de processos que te ajudam a executar algo. E no caso dos fatores ambientais da organização, esses sim são mais relacionados a, por exemplo, um fator cultural. Então, se a sua organização tende a ter que tirar muita coisa do escopo porque não consegue dar conta, então isso é uma coisa que você deve considerar. Tá? Então, são fatores ambientais da organização. E como saída, você deve gerar o plano de gerenciamento do escopo e o plano de gerenciamento dos requisitos. Para isso, ele sugere você usar reuniões com os clientes, por exemplo, e opinião especializada, pedir opinião de pessoas que entendem bastante da área, por exemplo, do processo, do projeto que você está executando. Esse tipo de quadro aqui, nós vamos ter para todos aqueles 6 processos que nós vimos aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque nós temos a bibliografia que pode ajudar vocês. Mas apenas para citar, nós temos coletar requisitos, quais as entradas sugeridas, quais as saídas esperadas e ferramentas e técnicas sugeridas, ok? Aqui nesses slides apenas os mesmos quadros numa fonte maior. O terceiro processo, definir o escopo também, a mesma ideia, quais as entradas sugeridas, quais as ferramentas e técnicas sugeridas para transformar essas entradas nas saídas esperadas. Por fim, a EAP, a mesma ideia aqui, e aí só mencionando para vocês o que é a EAP, que é um conceito que provavelmente, uma nomenclatura que vocês ainda não devem ter ouvido falar, mas não é nada muito diferente do que vocês devem conhecer. A EAP é uma estrutura analítica do escopo. O escopo todo definido aqui, ao final, depois que você coleta requisitos, analisa os requisitos e define quais aqueles requisitos realmente estarão como parte do escopo, você define ele numa forma hierárquica. Então, por exemplo, o projeto é definido em escopo do produto e escopo do projeto. Em termos do produto, o produto tem a parte 1, a parte 2, a parte 3. A parte 2 é dividido em ponto 1, ponto 2, ponto 3 e assim por diante. Então, pensa num escopo de forma hierárquica.
né, funcionalidade, subfuncionalidade, subfuncionalidades. E em termos do gerenciamento do projeto, o escopo do projeto, você pode ter, por exemplo, o que você vai fazer em termos de escopo, o que você vai fazer em termos de gerenciamento de custos, o que você vai fazer em termos de gerenciamento de recursos humanos, de riscos e assim por diante. Ou você poderia pensar, por exemplo, o que você vai fazer em termos de gerenciamento de requisitos, de implementação, de testes, pensando, por exemplo, na engenharia de software. E, por fim, as duas atividades lá de monitoramento e controle, os dois processos, que é validar o escopo, também naquela estrutura, e controlar o escopo, também naquela estrutura. Isso vocês têm os detalhes das sugestões do PMBOK na bibliografia base que a gente usa, assim como também em outras bibliografias que a gente está indicando na disciplina. Então, com isso, nós vimos uma visão geral do gerenciamento de escopo. É claro que, para cada um dos gerenciamentos que a gente vai ver, existem muitas informações associadas para que uma pessoa fique realmente especialista em gerenciamento de projetos. Obrigado. Vamos lá, voltamos. Só para colocar, né, a gente acabou de ver o vídeo falando um pouquinho de escopo, né, só para a gente dar uma retornada no que a gente parou, para a gente não ficar muito perdido aí na vida. Né, a gente falou um pouquinho de escopo, né, sobre um pouquinho sobre as siglas básicas de gestão de projeto. A gente veio retornando um pouquinho nesse processo da aula. Daqui para frente eu não volto mais, tá? Eu vou progredir, vou dar uma continuidade. E o que eu vou pedir para vocês agora? A gente vai entrar, né, no plano de gestão do projeto, tá? Então a gente falou um pouquinho sobre o escopo, né? E agora o plano de gestão do projeto. O que seria esse plano de gestão do projeto? Né? Então, o plano de gestão do projeto nada mais é do que o planejamento. Tá? O que vocês vão fazer daqui para frente? Né? Como vocês vão fazer esse processo? Tá? Então, vocês vão começar a montar esse planejamento, ou essa montagem do planejamento, tá? Do plano de gestão do projeto, né? Vocês vão começar a montar ele, né? Pegando como base o escopo de vocês. Então, o escopo de vocês teve um início, né? Um contexto de início que vocês me colocaram, basicamente, o resumo, né? do projeto de vocês, e a partir desse momento vocês vão me detalhar passo a passo o que vocês farão do projeto de vocês. Né? Então, vocês vão colocar ali, por exemplo, um exemplo, vamos trabalhar com o processo de marketing. Né? Uma das nossas etapas é trabalhar com alinhamento de marketing. Tá? Então, vamos lá, alinhamento de marketing. Né? Vamos fazer o levantamento dos clientes, vamos fazer as necessidades básicas da empresa, né? Vamos ver quem são os nossos stakeholders, para trabalhar exatamente em cima do que as necessidades dos stakeholders estão necessitando, e eles vão me detalhar como são fazer cada subitem desse. Tá? É um contexto bem elaborado, na realidade, né? Bem trabalhoso. Né? Então, a partir de agora, vamos começar a mexer com o nosso plano de gestão de projetos. Pergunto para vocês aí, alguém está online? Espero que sim, né? Alguém está online aí? A Jaque, fechou, Jaque? Jaque, opa, a Bruna também, Roberta também, só as meninas. Tainá, tô brincando, eles estão brincando. Vamos embora. Deixa eu dar uma perguntinha para vocês. Se quiserem escrever, fica à vontade. Se quiserem falar, fica à vontade, que falar fica até mais fácil para vocês.
Roberta. Tá online, Roberta? Estou aqui, professor. Pode falar. Vamos lá. Vocês, qual o projeto de vocês? É sobre o quê? Me lembra aí. Faz tempo já que eu não mexo com isso. A gente estava fazendo um projeto de marketing. Para o Marcelo, né? Isso. Tá, legal. E deixa eu perguntar, vocês vão focar em cima do quê? Oi, desculpa, eu não entendi. Desculpa, professor. Eu acho que a gente vai fazer mesmo o projeto de marketing. No momento, a loja precisa de visibilidade, precisa ter conhecimento das pessoas, enfim, aparecer mais para os clientes. Isso é o que a gente vai trabalhar, eu acho que no início. Eu tenho que voltar a ler de novo o escopo, professor, que eu passei essas semanas aí concentrada na prova e não vi mais. Quem da sala, Roberta, está com você no grupo que você está visualizando? Bruna, Patrícia. Tá. Legal, vou na Bruna, então, que a Bruna que mandou para mim o escopo. Bruna, tá online? Dá para falar? Dá para falar, Bruna? Ou só escrever? Oi. Tá bom, Bruna. Ela colocou só escrever, tá? Para quem tá online com a gente aí, não tá sem acesso ao chat. Vamos lá. Uma pergunta, Bruna. Já tem o foco do público-alvo do Marcelo? Vocês já sabem quem é o público-alvo do Marcelo? Ou o público primário dele? Tá. Uma outra pergunta. Já tem um levantamento dos hábitos desse público-alvo? Tá, legal. Já tem o que vocês vão trabalhar com o Marcelo? O contexto básico, se é o marketing digital, o marketing geral, o que vocês vão trabalhar com eles? Com o Marcelo. Tá. Uma outra pergunta. Já tem os segmentos do marketing digital que vocês vão fazer isso? Se vão trabalhar... que tipo de plataforma? Como vocês vão fazer o marketing digital do Marcelo? Tá. Em todas, assim, quais as redes primárias que vocês vão trabalhar? E uma outra pergunta. O que vocês vão trabalhar aí dentro do... Tá, já vi. Dentro desse contexto, você já tem o que será trabalhado no processo do marketing digital? Assim, propaganda, qual tipo, focando basicamente o quê? Você já tem esse levantamento? Ou vocês não vão fazer isso? Tá, legal. Então, vamos embora. A partir de hoje, né? Por que eu tô perguntando isso para vocês? Né? Porque marquem aí no papelzinho de vocês, ou marquem aí na parte... Legal, fechou. Marquem aí no papelzinho de vocês, ou marquem aí, né, no que vocês terão que me entregar semana que vem. Digo entregar, porque a gente vai conversar sobre isso, né? Então, vocês vão ter que trabalhar um pouco dentro desse processo, né? Então, o que eu quero para a semana que vem, tá? Vocês viram um pouquinho lá do escopo, né? A gente não vai voltar mais nisso, viram um pouquinho do PMBOK, né? Do PMI, né? Alguns contextos aí bem básicos, mas o que eu quero de vocês nesse processo, né? Então, eu quero para a semana que vem,
tá? Você já tem isso, ou quem tiver ótimo, lindo e maravilhoso, né? Só vamos me apresentar. Eu quero o público-alvo, tá? Primeiro item, marquem aí, público-alvo, tá? Quais as necessidades básicas desse público-alvo? Então, o que esse público-alvo tende a procurar no segmento de vocês? No caso da Bruna, é o marketing digital, né? Então, o que esse público-alvo de vocês procura no marketing digital? O que ela espera, né, no marketing digital? Tá? Então, vocês vão me trazer isso para a semana que vem também. Tá? Então, o público-alvo, o que ele espera, qual a visão que esse público quer ter do marketing digital, tá? E quais os segmentos que vocês irão trabalhar dentro do problema de vocês. No caso da Bruna, o marketing digital. Então, vão trabalhar Facebook e tal, mas de que forma vocês vão trabalhar isso? Tá? Então, quais segmentos e de que forma serão trabalhados isso? Eu quero na realidade, um contexto, não precisa me aprofundar muito nas formas, que senão vamos se aprofundar depois. Digo, eu só quero saber por cima, porque depois vocês vão se aprofundar neste mesmo item. Tá? Então, para a semana que vem, esses tópicos. Alguma pergunta, gente? Sim, não, talvez, quem sabe? Não. Uma pergunta que não tem nada a ver com isso. O Marcelo acho que tinha pego o Covid, se eu não me engano, estava doente. Eu não me lembro alguma coisa do Marcelo. Marcelo não, desculpa. Como o nome do rapaz? Fugiu agora. Que a nenenzinha dele, que ele teve filho agora há pouco tempo. William, isso. Que ele falou que ele estava doente, não estava legal. Alguém sabe alguma coisa do William? Sim, não, talvez. Se vocês ficarem quietos, podem... Quer dizer, se vocês querem quietos, porque vocês não sabem, na realidade, né? Não tem problema. Voltando da prova, alguém teve alguma pergunta aí que achou muito difícil, que achou mais complexo? Prometo para vocês que eu faço melhorzinho na próxima vez. Se não, talvez estava fácil, quem sabe? Não? Tranquilo, a Bruna colocou. Fechou, Bruna. Só colocando para vocês, as notas de vocês já estão lançadas lá no portal, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, tal, já está lançadinho, bonitinho. É só vocês entrarem e se deleitarem com as notas de vocês. No contexto geral, a classe foi boa, né? A gente não tem muito que falar das notas, até porque a prova não estava tão complexa assim, mas na P2 ela vai estar, né? Então ela vai estar um pouquinho mais complicada na P2. Quem tirou aí a sua notinha boa e se garantiu esse semestre, quem não tirou vai dar uma ralada bem mais do que foi agora, né? Vai estar mais complexa, atividades aí, né? Só para colocar para vocês. Gente, no meu vai dar 8h30, eu vou deixar vocês comerem alguma coisa, né? Dar uma relaxada, quem veio do serviço já entrou 7h30, né? Quem está online ainda, para que vocês deem uma relaxada para a próxima aula, que é daqui uns 15 minutos, né? Então, para que vocês relaxem um pouquinho, comam alguma coisa, né? E já comecem a outra aula. Tudo bem? Perguntas? Sim, não, talvez, quem sabe? Não? Só lembrando que a aula de hoje foi uma recapitulação, né, dos conteúdos dados até agora. Daqui para frente, conteúdo novo. Não voltaremos mais nesse contexto da aula de hoje, tá? Então, já fiquem avisados, tá? Então, a partir da semana que vem, né, conteúdo novíssimo. Esse foi uma recapitulação do conteúdo, até pela prova dada, né?
foi pedido que nós dessemos aí uma recapitulada nos conteúdos. Conteúdo recapitulado, está pronto, bonitinho, lindo e maravilhoso. Tá bom? Fiquem com Deus. Gente, coloquem lá do lado do chat de vocês, o nome de vocês, /presença, por favor, né? Para que se aconteça aí. Tá bom? De nada, Paty, fica com Deus. Bom descanso para vocês. Até a semana que vem. Bom feriado na quarta-feira para vocês. Né? Descansem um pouquinho a mais, um dia na semana, né? Para vocês darem uma respirada aí. Tchau, gente. Bom descanso para vocês. Fiquem com Deus.